Olá pessoal, é uma satisfação enorme voltar a conversar com vocês. Esse nosso debate, né, esse vídeo, ele tem um objetivo muito claro, que é de trazer um tema relevante para o nosso mundo, né, para o mundo atual, e que muitas vezes passa despercebido para a maioria das pessoas. Eu estou falando, né, do modelo de governança apoiado em algoritmos e também da inteligência artificial. Nós vivemos num mundo onde as transformações estão ocorrendo de maneira muito intensa e muitas vezes nós não nos apercebemos de como essas mudanças tecnológicas estão muito próximas da gente. Quando você liga um computador e se dispõe a fazer uma pesquisa, eventualmente para uma viagem, se você observar, no momento seguinte, na próxima vez, você já vai ter todo um sistema te apresentando alternativas de viagem, né? Isso o algoritmo, né, que está preparado para isso. Ele vai lendo as suas preferências, seja no campo do esporte, seja no campo da literatura, no campo do turismo e assim por diante. Bom, então, a partir dessa percepção, eu gostaria de abordar algumas questões que eu entendo relevante nessa nossa conversa. A quarta revolução tecnológica, ela apoiada, né, em tecnologias da informação e comunicação e também nas tecnologias computacionais, elas foram responsáveis por romper os paradigmas existentes que até então prevaleciam, né, vindo de outras revoluções industriais, das outras revoluções industriais, e que, de certa forma, foram todos superados. Nós vivemos nessa revolução tecnológica num momento em que a inteligência está ganhando uma preponderância cada vez maior. Bom, então quando nós falamos, né, dessas novas tecnologias, é importante lembrar que elas permitiram a criação da inteligência artificial, né, e a inteligência artificial, ela foi inclusive retratada em filme com relação a contar a história, né, do matemático britânico, né, Alan Turing, que desenvolveu uma máquina que permitia a quebra dos códigos secretos nazistas, né? Até então, os códigos secretos de movimentação de tropas, movimentações de submarino, de navios, isso era impossível. E ele, a partir da década de 40, ele foi desenvolvendo, né, e utilizando esses algoritmos e utilizando a inteligência artificial para decifrar esses códigos. Então, a partir daí, todo o sistema começou a ganhar uma dimensão e uma velocidade cada vez maior. E hoje nós já estamos aprendendo a conviver com algumas coisas muito grandes, né? Como é o caso da Big Data, da internet das coisas, né? Onde cada vez mais nós vamos estar conectados, porque você de um lado tem o Wi-Fi, tem um telefone, um celular, né, de boa qualidade, e você daqui a pouco está conversando com tudo que está em sua volta, principalmente seja na sua casa, no seu automóvel e assim por diante. Essa internet das coisas vai permitir que você oriente os equipamentos na sua casa para atender determinadas necessidades que você eventualmente tenha, acender a luz a uma determinada hora, manter a temperatura num determinado ponto, e orientar as medidas na cozinha para eventualmente ligar um forno e assim por diante, né? Outra coisa, no mundo do automobilismo, você tem hoje carros que já andam sem necessidade de motorista. Isso a presença, né, do algoritmo e a presença da tecnologia, da inteligência artificial. Então, eu estou descrevendo todo esse cenário para vocês porque essas novas tecnologias
estão inseridas nas nossas vidas e elas estão impactando e impactando muito forte sobre as nossas vidas e eu diria impactando sobre os nossos destinos. Então, o caminho, né, para essas novas formas de governar, a partir da promessa de maior eficiência, qualidade e precisão na gestão, vem sendo utilizada, né, pelos governantes para, digamos assim, utilizar cada vez de maneira mais intensa essas tecnologias, né? Na base dessas transformações que estão permitindo, né, aquilo que eu chamo do surgimento de um mundo novo, estão os algoritmos, né, como eu disse, e cuja efetividade e legitimidade é percebida de forma confusa, né, por uma parcela muito grande da população mundial. As pessoas ainda não têm uma noção clara de que quando ele está se deslocando de um ponto para outro e ele está usando o GPS, ele está usando algoritmos e está usando a inteligência artificial. Quando você vai fazer um determinado tratamento médico, você tem determinados robôs que estão cumprindo, né, esse papel. Você tem médicos que estão operando muitas vezes a milhares de quilômetros, um soldado ferido num campo de batalha. Isso tudo é resultado da evolução da inteligência artificial. Então, quando nós falamos, né, que nesse campo, nós vamos verificar que se constata que os algoritmos que têm origem na matemática, né, para descrever as regras para as equações algébricas e a inteligência artificial estão presentes de forma irreversível em praticamente todas as esferas da vida humana. Em síntese, né, o que seria a inteligência artificial? Essa inteligência artificial ela é implementada para permitir que os dispositivos criados pelo homem possam desempenhar determinadas funções sem necessitar da interferência humana. Os algoritmos são utilizados em profusão, né, em diversas áreas sensíveis para a humanidade, e eu aqui vou dar alguns exemplos para vocês terem uma ideia da dimensão disso. Eles estão sendo aplicados, né, estão tendo aplicações industriais que vão de reconhecimento de caracteres a citologia automatizada, aplicações médicas, né, desde análise de eletrocardiogramas a estudos genéticos, aplicações na agricultura, né, de análise de colheitas, avaliações de solos e nas aplicações governamentais, né? Aqui é a parte que mais, digamos assim, me chama a atenção, porque você tem uma intensificação cada vez maior por parte dos governantes, que vão desde previsão meteorológica, previsões econômicas, aplicações militares, análise de fotografia de reconhecimento automático de alvos, e nós, muitas vezes, isso passa despercebido, como eu disse, mas hoje nós temos todo um cenário de reconhecimento facial que está presente nas nossas vidas, né? Você tem hoje bancos de dados, seja nos departamentos de trânsito, na justiça eleitoral, onde o indivíduo é reconhecido pelo aspecto facial. Aeroportos, sistemas de identificação de pessoas, inclusive para capturar criminosos, isso está sendo utilizado cada vez em maior escala. Bom, então é fundamental que a gente entenda e reflita sobre isso, e eu entendo que é importante, e eu diria importante e necessário alertar que alguns algoritmos complexos estão sendo utilizados por governos em grande parte do mundo para automatizar suas decisões na área social, econômica, política, ambiental, cultural, né? Então, diante dessa realidade, constata-se que a matemática e as ciências da computação estão sendo utilizadas, né, para estruturar um poderoso mecanismo de influência de governança
né? E essa governança é a governança da sociedade, né? E registra, né, que o modelo de governança algorítmica, né, como eu disse, é também identificada na literatura como algocracia, né, que deve ser entendida como a governança do algoritmo. Não deve ser entendida como a governança do algoritmo, mas, na verdade, realizada por ele, né? Assim, a algocracia, né, como eu disse, que é o modelo de governança pelo algoritmo, pode ser entendido como uma evolução na forma de execução do poder, com o controle fluindo para os computadores e para quem programa e os administra, né? É importante aqui lembrar, inclusive, né, que nós vivenciamos recentemente toda uma discussão sobre a questão do sistema eleitoral, de utilização de urnas eletrônicas e assim por diante. Por trás de todo esse sistema, nós estamos falando de algoritmo e de inteligência artificial. Com relação à algocracia, né, é importante citar que um estudioso desse tema, um pesquisador chamado Anesh, que ele chama atenção, né? A arte é a arte de conduzir condutas, ganha ferramenta tecnológica na manipulação desse saber algoritmo, né? Então, é fundamental que a gente entenda que existem, de forma muito concreta, em tudo aquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia, essa inteligência do algoritmo. Observa-se a partir, né, da estreita conexão que existe entre tecnologia, política e a participação democrática, que a humanidade está sendo tragada nesse redemoinho dos algoritmos e da inteligência artificial. A algocracia, né, ela está condicionando cada vez mais a existência de pessoas e impactando sobre os seus destinos. Aí nós podemos então concluir, né, nesse diálogo que nós estamos tendo, que o seu uso de forma exponencial e ao mesmo tempo que coloca à disposição da população uma poderosa ferramenta de conhecimento que produz enormes benefícios, né? E nós temos que reconhecer isso. Se nós observarmos a presença, né, de todas essas ferramentas tecnológicas que estão no nosso dia a dia, mas é fundamental, né, nessa discussão a reflexão de todos nós de que ela também provoca cerceamento, né, controle e manipulação de forma sorrateira, de forma subrepetícia e o que é mais grave, né, de forma insuspeita, que vai muito além, né, da percepção ou da vontade da ação do indivíduo. Então, isso é fundamental, né, quando nós colocamos esse tema para o debate, que as pessoas reflitam. Esse é o novo mundo, ou o mundo novo, onde nós temos que estar preparados, e estamos preparados porque esse é um processo que vai ganhar cada vez mais dinamismo. E certamente, mais essa década, a década de 20, 30, 40, 50, isso vai ganhando, digamos assim, uma dinâmica cada vez maior. E é fundamental que nós tenhamos mecanismos, né, para evitar que esse uso exponencial do algoritmo e da inteligência artificial comece a interferir e invadir os nossos espaços, o espaço do indivíduo, né, de cada cidadão. Então, nesse sentido, é preciso refletir muito sobre todos esses sistemas que têm esse viés nesse campo de viés invasivos, porque a continuar esse processo, nós estamos colocando ou estamos sendo ameaçados, principalmente em determinados aspectos que envolvem os direitos fundamentais do indivíduo, né, do cidadão. Então fica aí a minha reflexão para vocês e foi uma enorme satisfação voltar a encontrá-los
e espero encontrá-los novamente em breve. Um grande abraço e até a próxima.